Quero saudar a todos os convencionais, sempre lembrando, queridos irmãos, que a convenção maior vai ser lá em cima, quando Jesus voltar. Isso vai ser apenas um pré-gosto, um pré-saborear o que será esse grande dia. No congresso da PEC, em dezembro do ano passado, em Águas Lindóia, o irmão, não sei quem foi, falou o seguinte, que ele para várias vezes durante o dia para questionar se ele está agradando a Deus. Eu não lembro alguém em toda a minha vida ter falado uma coisa dessa, que para, quem sabe, cada hora, Senhor, eu estou te agradando. Quando eu notei esse tema, integralmente submisso a Cristo, pensei, com certeza, isso deve agradá-lo integralmente. Porque se Ele morreu para nos salvar, para nos transformar, para tornar-nos não somente filhos, mas filhos que o agradam, certamente, saber que estão fazendo a sua vontade deve lhe agradar integralmente. Abrem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, eu quero ler umas palavras da oração de Paulo pelos irmãos daquela pequenina cidade, nos 150 quilômetros de Éfeso, chamado Colossos. Capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em tudo possam agradá-lo. Senhor amado, diante de Ti nós nos curvamos para pedir que esta oração que Paulo fez pelos Colossenses possa se cumprir em cada vida aqui representada nesta convenção. Senhor, se somos Teus, eu acredito que 99% é Teu, que esse é nosso interesse principal na vida, é Te agradar. Rogamos, Senhor, que Tu nos ajudes na compreensão e na aplicação de Tua preciosa palavra, em nome de Jesus. A oração de Paulo é que esses irmãos que ele não conhecia muito bem, porque ele nunca tinha visitado Colossos, estejam conhecendo plenamente a vontade de Deus, integralmente conhecendo essa vontade, porque ele já está presumindo que se eles conhecem essa vontade, eles terão grande prazer em fazer essa vontade. Em outras palavras, se uma pessoa é totalmente submissa a Cristo, ele vai ficar feliz quando ele sabe o que seja a vontade do Senhor. Sábado passado, eu estive em Fortaleza e apareceu Dona Edna. Eu não conhecia ela antes e hoje eu não podia nem identificá-la. Esteve na igreja dos funcionários, igreja da cidade dos funcionários de Fortaleza. Ela contou que uns dias antes
ela fazendo suas visitas normais no hospital. Ela estava saindo porque o horário já tinha passado. E Deus falou para ela, eu não sei exatamente como ele faz isso, volte para o hospital, vá para o UTI e ore por aquele jovem que está deitado lá. Era uma pessoa corajosa, porque a hora já tinha acabado, ela não tinha direito de entrar mais, e muito menos entrar no UTI daquele hospital. Mas ela foi entrando, ninguém parou ela, ela entrou lá dentro e viu um homem que estava no fim, um jovem que estava no fim da vida. Ela então achou deve ser por ele que ela tinha que voltar e orar. Enquanto ela orou silenciosamente, ele voltou, estava apagando, estava morrendo. E ela conversou com ele sobre o Evangelho, se ele entendeu e se ele queria aceitar Jesus. Ele disse que sim. Ela orou por ele, ele deitou e morreu. Irmãos, isso é que Deus quer de todos nós. Uma capacidade não somente de saber o que Deus quer de nós, mas termos prazer em fazer, mesmo seja contrário a alguma regra qualquer. A vontade de Deus que Paulo está pedindo que os colossenses conheçam é uma vontade plena, a vontade plena, integral. Daí eu começo a pensar, eu creio que Calvino diz que a vontade de Deus é uma, mas de fato tem alguns ângulos, aspectos, ou talvez diríamos prismas, que se divide pelo menos em 3 diferentes ângulos. Primeiro, a vontade de Deus soberanamente decretada e que eu não posso modificar de maneira alguma. Não adianta eu orar esta noite para que o sol não brilhe acima das nuvens amanhã, se for nublado ou em cima da nossa cabeça. Eu creio que o sol vai brilhar mesmo, ou que o mundo pare de girar, porque é a vontade de Deus. Aliás, toda a lei da natureza representa a vontade de Deus decretada, é por isso que se chama de lei. Eu acho que não seria interessante orar para viver 965 anos. Acredito que eu não vou alcançar essa idade. Eu posso pedir que chegue a 100, mas a 900, irmãos. Em Metusalém, eu acho que não. Eu acho que tem uma lei que diz que este corpo vai estar, se Cristo não voltar antes, deitado no caixão, bem antes disso. O fato de eu ter a idade que eu tenho, já é para mim uma alegria grande, mas irmãos, a gente não tem direito a pedir que Deus mantenha a gente viva neste corpo até a volta de Cristo, se não for dentro dos próximos anos. Em outras palavras, Paulo também morreu, Lutero morreu, e a lei da vida humana é que todos nós estamos fatalmente sendo levados ao cemitério até Cristo voltar. Aí que a coisa vai mudar. Tem milagres, mas eu não conheço nenhum milagre
tão maravilhoso como aquele em que uma pessoa que viveu há 400, 500 anos atrás esteja viva ainda hoje. Oriel de Jesus, eu estive na igreja dele lá em Boston, e eu fiquei impressionado que ele tinha orado antes de eu chegar. Ele não fez isso quando eu estive lá, trazer o caixão dentro da igreja e ressuscitar o defunto. É uma grande ideia, irmãos, é maravilhosa, enche a igreja. Todo mundo quer ver uma pessoa ressuscitada. Daí ele orou e pediu que Deus levantasse esse cadáver. Eu não sei quem foi, mas nada aconteceu. O cadáver ficou cadáver. Parece que uma lei que se chama morte, e somente no dia da última trombeta, que minha mãe, que faleceu em 59, lá em Cochabamba, no Bolívia, e meu pai, que está em Britton, Flórida, enterrado já desde 78, que esses queridos entes vão levantar antes, não é muito provável. Em outras palavras, tem leis decretadas, irmãos, soberanas. E nós não temos nenhum desejo de tentar modificá-los, porque achamos que não adianta. Portanto, o que interessa é a segunda faceta da vontade de Deus, que é fazer o que Ele deseja. A vontade de Deus desejada, que nós temos a opção de fazer ou não. E por isso que o agrada. Eu não sei se Deus é muito agradado com sua soberania sobre tudo que acontece no mundo, mas eu sei que Ele está muito, mas muito interessado em nossa submissão integral à sua vontade desejada. E a vontade desejada é o conjunto de todas as suas palavras e mandamentos na Bíblia inteira. Os judeus separaram 613 mandamentos no Antigo Testamento. Mas se a gente parar para buscar todos os mandamentos implícitos na palavra, além desses explícitos na palavra, vamos ficar passando a vida toda procurando essa vontade em sua integridade. Eu lembro o caso de C.T. Studd. C.T. Studd foi um grande servo. Ele foi convidado a ser missionário para Daley Moody, lá em Cambridge, na Inglaterra. Era irmão do prefeito de Londres. Mais tarde, foi um grande atleta nesse jogo que os ingleses, os indianos gostam tanto, chamado cricket. Mas quando Daley Moody pediu que as pessoas mostrassem seu desejo de servir a Deus, ele levantou a mão e chegou na China. Depois de trabalhar na Índia e na África e começar uma grande missão que tem, não sei, mais de 1000 missionários hoje, C.T. Studd, já velhinho, esteve em Keswick, na Inglaterra, e altas horas da madrugada viu-se que a luz estava acesa e o irmão achou, puxa, ele deve ter morrido. E abrindo a porta, lá está ele, com a Bíblia aberta. E fez essa pergunta: o que está fazendo o C.T.? E chamava ele de C.T. Estou procurando mandamentos para guardar. Eu estou impressionado, irmãos, em quantos mandamentos há na palavra. Em toda página, em todo lugar, mandamentos. Algumas delas mais sérias ou mais prioritárias, outros menos. Mas tenha certeza, irmãos, que esses mandamentos do Senhor
dependem da submissão da nossa parte, até o ponto que nós dizemos: não, Senhor, não, Senhor, isso já chega. Tantas dificuldades na vida, em que Deus faz apelos para a gente, e nós dizemos: eu não tenho coragem de fazer isso. Então eu estou pensando sobre essa palavra de submissão integral, e veio para a minha mente nessa última noite em que Jesus estava junto com seus discípulos, depois da última ceia, e pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés. E Pedro, envergonhado pela atitude de Jesus, disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Agora a pergunta é: mas como que é isso? Pedro diz: nesse caso me lave todo, e não apenas os pés. Pedro estava desejoso realmente de ser integralmente submisso ao Senhor, queria fazer parte de tudo dele. E Jesus disse: não, não é necessário. Quem já tomou banho não precisa senão lavar os pés. E logo em seguida ele disse: se eu lavei os pés de vocês também devem, vontade do Senhor, devem lavar os pés uns dos outros. Eu não tenho nunca lavado os pés de nenhum irmão aqui e nem em outra igreja. Eu estive numa igreja lá na Flórida, onde eu estava lavando os pés do pastor que estava se demitindo depois de 30 anos de ministério. Foi a sua homenagem, lavar os pés do pastor e sua esposa, mas eu nunca fiz isso. Quer dizer, um mandamento que precisa ser interpretado e aplicado para nós fazermos a vontade de Deus integralmente e de agradá-lo em tudo que fizermos. O que quer dizer lavar os pés, irmãos? Certamente tem a ver com humildade. Humildade. Estive lendo um livro de John Piper e ele está dizendo: humildade está tão longe de nós. Estamos tão preocupados com as pessoas pensam de nós. Uma palavra de sugestão que parece crítica e nós ficamos sensivelmente ofendidos. Irmãos, que significa lavar os pés? Lavar os pés significa se humilhar até o ponto de uma pessoa como Pedro, que vai negar ao Senhor Jesus, jurando que ele nem conhece a Jesus e que não é nada de discípulo dele, que Jesus disse: eu vou aceitá-lo de novo, lavando os pés desse discípulo amado. Interessantemente que Pedro depois entendeu perfeitamente, especialmente depois da ressurreição, quando Jesus, falando para Pedro, mandou que ele cuidasse de suas ovelhas e dos seus cordeiros, e que ele, confessando 3 vezes também, com certeza, para corresponder às 3 vezes que ele negou ao Senhor: que eu te amo, Senhor, eu te amo. Lendo nesse texto, então, um pouco mais para frente, naquele chamado discurso dessa última noite antes da sua traição e crucificação, Jesus disse: eu vou dar-lhes um novo mandamento. Mas o que há de novo nesse mandamento, que os irmãos conhecem muito bem, versículo 34 de João 15, de João 13,
amai-vos uns aos outros, como eu os amei.